uma vez um menino chamado Davi, que gostava de tocar harpa pelos campos e cuidar das suas ovelhas. Era uma época de guerra e o Esaú estava perdendo, pois o exército inimigo tinha um gigante, todos tinham medo de enfrentar. Foi quando Deus falou com Davi no campo que era para ele ir para a batalha, pois Deus era com ele e nenhum mal iria lhe acontecer. Davi foi até o rei Saul para pedir para lutar contra o gigante, porém o rei não deixou, pois ele era apenas uma criança. Davi insistiu e disse que Deus era com ele. Então o rei autorizou Davi para a batalha. Só que tinha um problema, por Davi ser uma criança, não tinha armadura que servisse a Davi. Ele disse que não precisava de nada disso, pois Deus era com ele. Foi para a batalha levando somente um pedaço de corda e umas pedras que ele achou pelo caminho. O gigante Golias, quando viu Davi, sorriu e disse que iria esmagar Davi, como se faz com a barata. Só que o gigante Golias não sabia é que Davi servia a um Deus maior e mais forte que ele. Então Davi pegou a pedra e lançou, e atingiu bem no meio da testa do gigante Golias, que morreu na mesma hora. Então todos saudaram e parabenizaram Davi pela sua coragem. O exército inimigo partiu em retirada e depois se tornou um grande rei. O gigante Golias, quando viu Davi, sorriu e disse que iria esmagar Davi, como se faz com a barata. Só que o gigante Golias não sabia é que Davi servia a um Deus maior e mais forte que ele. Então Davi pegou a pedra e lançou, e atingiu bem no meio da testa do gigante Golias, que morreu na mesma hora. Então todos saudaram e parabenizaram Davi pela sua coragem. O exército inimigo partiu em retirada e depois se tornou um grande rei. Era uma vez um menino chamado Davi, que gostava de tocar harpa pelos campos e cuidar das suas ovelhas. Era uma época de guerra e o Esaú estava perdendo, pois o exército inimigo tinha um gigante, todos tinham medo de enfrentar. Foi quando Deus falou com Davi no campo que era para ele ir para a batalha, pois Deus era com ele e nenhum mal iria lhe acontecer. Davi foi até o rei Saul para pedir para lutar contra o gigante, porém o rei não deixou, pois ele era apenas uma criança. Davi insistiu e disse que Deus era com ele. Então o rei autorizou Davi para a batalha. Só que tinha um problema, por Davi ser uma criança, não tinha armadura que servisse a Davi. Ele disse que não precisava de nada disso,
pois Deus era com ele. Foi para a batalha, levando somente um próprio pedaço de corda e umas pedras que ele achou pelo caminho. O gigante Golias, quando viu Davi, sorriu e disse que iria esmagar Davi, como se faz com a barata. Só que o gigante Golias não sabia é que Davi servia a um Deus maior e mais forte que ele. Então Davi pegou a pedra e lançou, e atingiu bem no meio da testa do gigante Golias, que morreu na mesma hora. Então todos saudaram e parabenizaram Davi pela sua coragem. O exército inimigo partiu em retirada e depois se tornou um grande rei. O gigante Golias, quando viu Davi, sorriu e disse que iria esmagar Davi, como se faz com a barata. Só que o gigante Golias não sabia é que Davi servia a um Deus maior e mais forte que ele. Então Davi pegou a pedra e lançou, e atingiu bem no meio da testa do gigante Golias, que morreu na mesma hora. Então todos saudaram e parabenizaram Davi pela sua coragem. O exército inimigo partiu em retirada e depois se tornou